Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Nos domingos passados, o evangelista nos falou dos fariseus e dos mestres da lei que tramavam matar Jesus e o acusavam de operar milagres em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Falava-nos também dos parentes de Jesus que foram buscá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Mas e os discípulos? Como reagiam à mensagem e à ação do Mestre? Nas parábolas que Jesus conta falando do semeador, da semente, do grão de mostarda, prevemos que através das parábolas Jesus quer curar os discípulos do desânimo, vencer as suas dúvidas e fortalecê-los na certeza de que com ele o reino de Deus vai pouco a pouco se manifestando e tornando-se realidade neste mundo. Neste domingo, relatando a travessia do mar da Galileia, Jesus faz uma forte censura aos discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? As tempestades são muito comuns ainda hoje no verão, no final da tarde que antecede a noite, no mar da Galileia. Diz o evangelista que se armou um forte temporal e as ondas investiam contra a barca onde estavam Jesus e os seus discípulos. Na proa, os discípulos lutam desesperadamente contra a tempestade, enquanto na polpa, num ponto mais elevado, Jesus dormia tranquilamente sobre um travesseiro. Os discípulos, por sua vez, aterrorizados, acordam Jesus. Eles não percebem a confiança de Jesus no Pai. Para eles, Jesus fica indiferente ao drama que eles vivem. Estão cheios de medo e nervosos. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus não se justifica, mas pondo-se de pé, pronuncia uma espécie de exorcismo e o vento para de uivar e faz-se uma grande bonança. E aí encontramos as duas perguntas que revelam o estado de ânimo dos discípulos que acompanhavam Jesus. Por que sois tão medrosos? O medo é o sentimento que foi pouco a pouco invadindo e dominando o coração dos discípulos. O oposto da fé não é a dúvida e a incredulidade. No dizer do evangelista, mas é o medo. Os discípulos que vão se dando conta da rejeição que Jesus vai sofrendo, vão deixando-se dominar pelo medo. É o que ocorre conosco, pois nós também, com muita facilidade, nos curvamos diante do medo.
Muitas vezes nos acovardamos diante da opinião das pessoas ou então das críticas que surgem contra os que parecem levar demais a sério a sua fé. Muitos, por medo do imprevisto, apegam-se aos estereótipos do passado, pois se sentem inseguros diante da possibilidade de encontrar novos métodos e expressões para a missão evangelizadora. Ainda não tendes fé? É a pergunta que Jesus nos faz quando nossos esquemas parecem ruir, quando as tempestades da vida nos ameaçam. Avançar, mesmo que os ventos nos sejam contrários, é sinal de que nos apoiamos mais em Deus do que em nós mesmos. Demonstra que vivemos de fé. A cena termina com o espanto dos discípulos que veem Jesus vencer a fúria do vento e o barulho do mar. Eles exclamam: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ora, o vento e o mar são elementos da natureza controlados apenas por Deus. Reconhecer que eles obedecem a Jesus é já uma afirmação de que Jesus é Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.